A paz do Senhor, irmãos. Hoje nós vamos começar mais um vídeo falando sobre adoração. E o tema do vídeo de hoje é o equilíbrio de não se achar mais nem se achar menos. Nós vamos falar do nosso interior, daquilo que nós oferecemos a Deus e do chamado de Deus nas nossas vidas. Eu quero falar de 3 homens de Deus hoje, sobre chamado, sobre o atender ao chamado do Senhor e como interfere na nossa adoração essa disposição que esses homens tiveram. O achar menos de nós mesmos pode impedir um fluir. Nós vamos falar sobre pessoas, sobre grandes homens de Deus que no momento do chamado se sentiram incapazes de cumprir aquilo que o Senhor o estava enviando para fazer. E o primeiro deles é Jeremias. Jeremias, ele foi chamado para ser profeta, e em Jeremias 1, dos versículos 6 ao 8, diz: Contudo eu redargui, ó eterno Yahvé, eis que eu não sei me expressar como convém, não passo de uma criança. Entretanto o Senhor me orientou: não alegues que és muito jovem, a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te ordenar falarás. Jamais te sintas atemorizado diante deles, porque eu estou contigo a fim de proteger-te. Assim diz Yahvé. Quando Jeremias olhou para si, quando Deus o chamou, e ele olhou para si e falou: não, eu não sou capaz, Senhor. Eu sou muito novo, eu não sei nem falar direito. E o Senhor o chamando para uma grande obra, porque o Senhor já via Jeremias na pessoa a qual ele poderia se tornar. Quando o Senhor ele nos chama para cumprir o chamado nele, para a adoração plena, de obediência à sua palavra, ele já nos vê como aquilo que nós vamos nos tornar se nós obedecermos. Um trabalhar de Deus, uma nova postura o Senhor exige de nós. E quando você se acha menos, você se acha incapaz de cumprir o que Deus te manda ou dizer sim ao chamado de Deus, você impede um fluir. Você impede um fluir na vida de pessoas que você pode alcançar. Você impede um fluir na vida da igreja, pela desobediência e por você se achar incapaz. Nós precisamos fugir desse sentimento de inferioridade. O sentimento de inferioridade que persegue muitas pessoas, que muitas pessoas carregam ele. O segundo homem de Deus que eu quero falar é sobre Gideão. Gideão, ele já foi chamado pelo Senhor de valente guerreiro. No livro de Juízes, capítulo 6, versículo 12, diz assim: Então o anjo do Eterno apareceu a Gideão e lhe saudou: Yahvé está contigo, valente guerreiro. Quando Gideão estava ali, malhando trigo, o anjo do Senhor chegou nele e disse: Yahvé está contigo, valente guerreiro. Deus já o via na pessoa que ele iria se tornar. Deus já o via na pessoa, no guerreiro forte a qual Gideão iria se tornar. Que com 300 homens, ele libertou Israel de uma opressão, de uma escravidão, de uma perseguição. Ele libertou Israel, ele foi chamado do Senhor para fazer uma grande obra. E quando a gente continua lendo o livro de Juízes, no capítulo 6, a partir do versículo 36, nós vamos ver as desculpas ou os testes que Gideão começa a fazer com Deus. Ele começa a listar motivos para o Senhor confirmar o chamado. Senhor, mas é o Senhor mesmo que está falando comigo? Então eu vou deixar um punhado de lã passar a noite aqui. Se de manhã ele estiver cheio de água, encharcado de água, e ao redor dele estiver seco, ok, está confirmado. E ele deixou o punhado de lã, no outro dia de madrugada ele foi lá, o punhado de lã estava encharcado de água. O Senhor confirmou que era um chamamento. E ele: não, Senhor, então eu vou, continuando, lendo do 36 em diante, do versículo 36. Não, Senhor, então eu vou deixar um punhado de lã novamente, e se for o Senhor que fala comigo, a lã vai estar seca e o orvalho vai molhar em volta. Ele chegou no outro dia e o orvalho tinha molhado em volta da lã e a lã estava seca. Como o Senhor, ele se compadece das nossas limitações. Ele te chama para uma grande obra. Ele te chama
para um grande mover, para um grande fluir na presença dele. Mas você tem que estar disponível. Ele conhece suas limitações. O terceiro homem que eu quero falar sobre ele é Moisés. Êxodo 4, versículos 10 ao 13. Vamos ler aqui na palavra do Senhor. Êxodo 4, no versículo 10 ao 13 diz: Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Quem faz o mudo ou o surdo, ou o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então Moisés, Deus chama ele para libertar o povo do Egito, e ele começa a listar motivos pela qual Deus não podia chamá-lo. Deus soberano, Criador, Deus aquele que no ventre da mãe de Moisés já sabia o propósito destinado a ele, e Moisés, quando é chamado por Deus, quando Deus manifesta seu poder a ele começa a listar motivos. Não, Senhor, eu não. Eu sou pesado de falar, pesado de língua, não falo bem. Manda outro, levanta outro em meu lugar. Ah, Senhor meu, ainda assim, aquele tom de piedade, né? Ah, meu Senhor. Quantos de nós não fazemos isso? Quantos de nós não nos limitamos tanto, nos achamos tão inferiores, que o Senhor está nos chamando, o Senhor está confirmando o nosso coração. O Senhor está te convidando: deixa os seus fardos pesados, pega o meu fardo que é leve. O Senhor está te chamando: lembra lá onde você caiu, reassuma o seu lugar. Aqui Deus chamou Moisés para uma grande obra, para ele se apresentar diante do faraó para libertar o povo. Era uma grande obra. E o medo, quando Deus nos chama para desempenhar algo nele, o medo tenta tomar conta do nosso coração. O medo ali, tanto na vida de Jeremias, quanto na vida de Gideão, quanto na vida de Moisés, o medo tentou tomar conta do coração deles. Mas o verdadeiro amor, o amor de Deus, ele lança fora todo medo. E é quando a gente assume o lugar para o qual fomos chamados. Todos nós fomos criados para um fim, um ministério. Deus te chamou para o louvor da glória dele e para que você cumpra a vontade dele aqui na terra. O ministério na sua vida há, como adorador, como aquele que desempenha um papel na casa de Deus, aquele que Deus chamou para uma liderança, aquele que Deus chamou para louvar, aquele que Deus chamou para conduzir a igreja em adoração. Se você deixou de estar no centro da vontade de Deus, é momento de você repensar. Porque eu não estou cumprindo o chamado de Deus na minha vida. Porque é medo de me sinto incapaz, me sinto inferior, me sinto assim como Moisés. Eu listo motivos pela qual eu não posso seguir a Deus. Deus, eu não posso agora te seguir porque eu tenho que deixar isso. Esse pecado é muito, muito difícil de deixar. O seu fardo está pesado, você não sente paz. E mesmo assim você não o deixa, porque você tem medo. Porque você estar em Deus é se lançar nele. Estar em Deus e cumprir o chamado de Deus é se lançar nele. Confiar. Confiar que o Senhor ele tem a direção da nossa vida. E quando Jeremias, Gideão e Moisés compreenderam isso, foi que eles romperam, venceram, tiveram a plenitude da presença de Deus. Tiveram vidas fáceis? Não tiveram vidas fáceis. Tiveram uma vida de provações. Deus o levou aos seus limites, mas foram abençoados. E abençoaram muitas pessoas. E Jeremias, como um profeta do Senhor, o quanto ele profetizou para o povo de Israel, o quanto ele profetizou arrependimento, o quanto ele foi usado, o quanto Gideão foi usado ali com seus 300 homens, porque a plenitude, a glória do Senhor. Deus ele nos capacita para grandes obras, mas nós somos vasos de barro. A excelência do Senhor, a obra é do Senhor. Nós precisamos entender que é Deus em nós operando. Então é nas nossas limitações mesmo.
é nas nossas limitações mesmo. É com todas as suas limitações que Deus vai operar. Porque é Deus em nós. Porque é o amor dele que nos faz dizer sim ao chamado. O que se acha menos de si mesmo impede de fluir. Aquele que se acha inferior, aquele que não se acha capaz, aquele que sabe que Deus o chamou para algo, que Deus tem algo muito grande para fazer através da sua vida, ele se acha inferior e não toma posse, né, do chamado, não diz sim. Sim, Senhor, envia-me a mim. Mas também o que se acha superior, ele também desagrada a Deus. O que tem aquele sentimento de superioridade em relação às outras pessoas, ele desagrada a Deus também. Nós não estamos livres 100% disso. Todos nós temos que nos policiar para não nos acharmos inferior e não nos acharmos superior. Mas termos esse equilíbrio. Eu quero ler 2 Coríntios 4, versículo 7, que diz: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para demonstrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós mesmos. O poder de Deus, ele está em nós. Nós somos os vasos de barro, mas a excelência é dele, a excelência é do Senhor. Nós não temos nenhum mérito, nenhuma glória para nós, mas tudo como adoradores, aqueles que estão aqui, para que o evangelho seja pregado, ministrado, para que o id do Senhor seja cumprido, para que esse mandamento seja feito, seja cumprido através de nós. Nós temos que nos humilhar e ter na consciência que a excelência é do Senhor. Nós somos os vasos de barro. E um exemplo disso é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, um homem que viu maravilhas, um homem que foi levado ao terceiro céu, um homem que teve experiências com Deus maravilhosas, experiências que creio que muitas não são narradas na Bíblia. Mas ele em nenhum momento ele se vangloriou. Pelo contrário, em 2 Coríntios 12 ele diz, quando ele narra, né, eu conheci um homem que foi ao terceiro céu e fala do espinho na carne, ele diz que não se orgulhava a não ser nas fraquezas dele. Eu não tenho que me orgulhar a não ser nas minhas fraquezas. Eu não tenho que me orgulhar porque Deus me usou naquele momento, naquele dia. Eu não tenho que me orgulhar porque quando eu canto, as pessoas adoram. Mas porque ali naquele momento o Senhor está me usando para poder levar a igreja dele, a noiva dele, à adoração. Eu não tenho que me orgulhar porque quando eu prego, as pessoas aplaudem. Não, mas porque para a glória do Senhor naquele momento eu fui usado. Naquele momento eu disse sim para o chamado. E nisso o Senhor tomou a minha vida. 1 Timóteo 1, versículo 15 diz: essa declaração é fiel e digna de plena aceitação. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Essa tem que ser nossa mentalidade. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o pior. Paulo tinha essa mentalidade. E olha quantas maravilhas, quantos livramentos, quantas pessoas se renderam a Deus, a Jesus através da vida de Paulo. Pregador dos gentios, aquele que desbravou e que era corajoso, que pregou a palavra de Deus, que quebrou postes ídolos e que Deus usou de tal maneira que não andou com os 12 e mesmo assim, em 1 Coríntios 15, versículo 9, ele diz: pois sou o menor dos apóstolos, nem mereço ser chamado apóstolo, porquanto persegui a igreja de Deus. Então, quando ele foi considerado apóstolo, a mentalidade dele era de não se vangloriar nisso, nem ser chamado apóstolo, sendo apóstolo. Eu não tenho que me gloriar naquilo que, em títulos, naquilo que Deus opera através de mim. Deus nos deu dons e talentos. Nós somos adoradores, nós somos uma igreja que adora. E se você não está no seu posto de adorador, não está no seu posto de desempenhando aquilo que você nasceu para fazer. Antes de nós termos as nossas profissões, antes de nós termos a nossa vida secular, o Senhor nos permitiu nascer com um propósito. Você é chamado para um propósito. Você sabe qual é o seu propósito. Volte para o centro da vontade de Deus se você não está nele. Desempenhe aquilo que Deus te mandou fazer. Um dia você teve essa consciência. Se hoje você não tem, volte. Porque o poder de Deus,
há vidas a serem alcançadas através de você. Nós temos diversidade de dons na igreja, né? Diversidade, no corpo de Cristo, temos diversidade de dons, diversidade de talentos, diversidade. Cada um de nós é chamado para algo. Então, você, particularmente, foi chamado para algo que Deus tem para fazer através da sua vida. Há duas coisas que nos tiram o equilíbrio. Nesse assunto de não me achar mais, da gente ter que se policiar em não nos achar mais do que as pessoas e não nos achar menos do que as pessoas, nem sermos inferiores, nem nos acharmos inferiores e nem nos acharmos superiores. Tem duas coisas que podem nos desequilibrar ainda mais nisso aí: o elogio e a crítica. São duas coisas que, se nós não tivermos a nossa identidade em Deus, podem nos tirar do foco da adoração, nos tirar do foco da reverência, de termos a consciência de que dos pecadores nós somos os principais. Dos pecadores eu sou o principal. Eu necessito da misericórdia de Deus todos os dias. Eu necessito me humilhar diante do altar do Senhor todos os dias. O elogio, com o elogio nós corremos o risco de achar que somos demais. Tem pessoas que têm dificuldade com elogio, tem pessoas que têm dificuldade com crítica. E o elogio em si, para algumas pessoas, ele pode ser prejudicial, porque a pessoa pode achar que ela está sendo demais. Provérbios 27, 21 diz que o que prova o ser humano são os elogios que ele recebe. A Bíblia diz o quanto Deus conhece o nosso interior, o nosso coração, que diz que o que prova o coração do homem é os elogios que ele recebe. Os elogios que nós recebemos. Se você desempenha algum papel na casa do Senhor, se você está no altar com o microfone na mão, nós como adoradores, como ministros de louvor, nós temos que nos policiar muito nisso, porque o nosso coração é provado nos elogios que nós recebemos. Se vai resvalar em nós e para o Senhor, ou se vai ficar aqui. Porque tem pessoas que têm necessidade de elogio. O combustível daquela pessoa de estar na igreja, trabalhando, servindo, o combustível dela é os elogios que ela recebe. Tem pessoas que trabalham, tem um ministério próspero, você vê que ela gosta daquilo, ela serve a igreja, ela serve o corpo de Cristo, ela serve ao reino, mas se tem dificuldade, se não é elogiada, se a pessoa não é elogiada, ela começa a pensar: o que eu estou fazendo de errado? Será que o pastor não está vendo? Será que a liderança não está vendo o que eu estou fazendo? Porque desvia do foco, deixa de ser o servir o corpo de Cristo, deixa de ser o agradar a Deus. E se apega muito ao que o outro acha daquilo que ela está fazendo. Atos 16 diz algo, um episódio que aconteceu com Paulo, que é muito, muito edificante para nós. Atos 16, do versículo 16 ao versículo 18 diz: E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem escrava que estava tomada por um espírito que a usava para prognosticar eventos futuros. Ela é uma adivinha. Dessa forma, ela arrecadava muito dinheiro para seus senhores por meio de adivinhações. Seguindo a Paulo e a nós, vinha essa moça gritando diante de todos: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Ela falou alguma mentira? Não. E ela insistiu em agir assim por vários dias. Finalmente, Paulo irritou-se com aquela atitude e dirigindo-se ao Espírito, o repreendeu, exclamando: Ordeno a ti em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. E ele, naquele mesmo instante, saiu. Aqui nós vemos um episódio, um elogio, um reconhecimento que Paulo estava recebendo. E aqueles que estavam com ele, Silas, Timóteo, um elogio que ele estava recebendo. Eles estavam indo orar, no versículo 16 diz: E aconteceu que indo nós para um lugar de oração. Eles estavam indo orar e atravessavam aquele lugar todos os dias, vários dias seguidos. E seguindo, aquela moça vinha atrás: Vocês verdadeiramente são filhos de Deus. Esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação, creiam neles. E vários dias aquilo se repetindo e Paulo se incomodou, porque ele se incomodou com esse elogio.
Tem muitos elogios que nós recebemos que é para a nossa destruição. Tem muitos elogios que você recebe que é um intento, uma armadilha de Satanás para o seu coração ser provado. E se você não for provado, você caiu na armadilha. Aqui Paulo percebeu, ele teve um discernimento de Deus que aquele elogio era para desviar o foco do Senhor, de Cristo. É para que para eles viessem glória. Poderia ter subido soberba ao seu coração. Poderia ter vindo glória para si. E nós precisamos lidar com isso dentro da igreja. Nós precisamos lidar com o elogio para que a soberba não suba ao nosso coração. Nós não temos que ter necessidade de ser elogiados ou reconhecidos para fazer algo para o corpo de Cristo ou servir a Deus. Você não tem que ter necessidade de ser visto para que o chamado de Deus para a sua vida aconteça. E com a crítica, vamos falar da crítica agora. Do elogio, nós falamos que ele não pode tirar o nosso foco do Senhor. Porque por nós mesmos nós não somos nada. Moisés reconheceu, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não irei. Eu não tenho mérito algum, mas o mérito é do Senhor. E a crítica, nós corremos o risco de achar que somos inferiores. E a pessoa que tem dificuldade com crítica, ela fica sempre na defensiva. Porque tem pessoas que você tem a liberdade de chegar e dizer para melhorar em algo. Ô irmão, não faz isso. Irmão, melhora nisso. E tá tudo bem. Tá tranquilo. Por quê? Porque o que ele faz é pro reino. Mas quando você critica alguém e aquilo te torna uma destruição na vida da pessoa, ela não lida bem com crítica. Isso também precisa ser tratado. O nosso coração, ele tem que estar focado em Deus. Ele tem que estar estruturado no Senhor, na palavra. Nós precisamos saber quem somos, para que nem o elogio e nem a crítica nos tire desse foco, nos tire do eixo, nos desestabilize. Nós temos que estar fincados mesmo na palavra, sem necessidade de elogio e sem que a crítica nos ofenda de tal forma que, então não vou fazer isso mais. Então não é para mim, porque não tá bom. Não, mas nós temos que ser maduros para encararmos as críticas de forma que nos amadureça, nos faça crescer. Tem pessoas que têm medo de delegar. Tem pregadores que têm medo de colocar outro para pregar no seu lugar. Porque se acham muito superior a outros. E tem pessoas que se acham tão inferiores que se falar assim, a ministra não vem hoje, o ministro no lugar dela, a pessoa treme toda. Porque se acha tão inferior que não se coloca na posição de estar ali naquele lugar, que é um tapador de brecha, que eu preciso sim. Se precisar de mim, eu preciso pregar. Se precisar de mim, eu preciso cantar. Eu estou aqui para servir o reino de Deus. Se precisar de mim, eu vou interceder. O reino de Deus precisa de intercessores. O reino de Deus precisa de obreiros. Precisa de líderes que se dão bem com críticas, tanto quanto com elogios. Mas como ser livre disso? Como ser livre desse complexo todo? Como ser livre de não me dar bem com crítica ou não me dar bem com elogio? As duas coisas podem me levar à destruição. Fugindo da comparação. Se eu me acho inferior a ponto de não vou porque fulano faz melhor. Eu já caí no erro. Eu já caí no erro de pensar que Deus não me chamou e não pode me capacitar para aquilo. Eu não posso me comparar. E eu não posso ser alguém que perde o eixo, o equilíbrio, por não ter uma identidade em Deus. Porque por não termos uma identidade em Deus, muitas vezes nós perdemos o nosso equilíbrio. Nós nos esquecemos que somos adoradores, em primeiro lugar adoradores, que temos que nos humilhar diante de um Deus que tem um propósito a ser cumprido na vida de cada um. Se eu me acho pior a alguém, eu me comparei. Se eu me acho melhor a alguém, eu me comparei. E tem uma música da Ludmilla Ferber, veio na minha mente agora, que diz, ela assim: se Deus pôde fazer milagres em meu ser, pode fazer, mudar, mover em qualquer um, e ainda hoje profundo em mim o seu mover,
E agora mesmo Ele fará, em quem quiser, Ele fará, em qualquer um que diga a Ele sim, Ele fará em você. E para fechar esse vídeo hoje, que o Senhor trabalha no seu coração, eu quero ler Jeremias 20. Jeremias 20, versículo 9, que diz: contudo, se eu disser, não mencionarei, nem mais falarei em seu nome. É como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. Aqui Jeremias, ele reconheceu, ele se rendeu. Contudo, se eu disser, Senhor, eu não quero mais falar no seu nome, eu não quero ir mais, eu não quero tocar mais, eu não quero cantar mais, eu não quero ministrar mais, eu não quero pregar mais, eu não quero liderar mais, eu não quero estar à frente de uma intercessão, eu não quero mais servir na sua casa, eu não quero mais estar no meio daquele povo. Contudo, se eu disser isso hoje, um fogo arde tão imensamente no meu coração que eu ficarei exausto tentando contê-lo. Eu não poderei. E que você medite nesse versículo. Se em algum momento da sua vida você deixou de ouvir a voz de Deus, ou você disse, não, Senhor, não é para mim, ou você se acha pequeno para cumprir o chamado, ou você se acha tão grande, tão cheio de si mesmo, que não tem mais espaço para Deus agir, que esse versículo de Jeremias 20, versículo 9, e esse vídeo fala com você imensamente. Amém? Que o Senhor te abençoe e guarde seu coração.